Olá! Na aula de hoje a gente vai falar de representações de número com sinal. Normalmente a gente utiliza o computador para realizar alguns cálculos complexos, então a gente vai precisar representar números positivos e negativos. Na base 10 a gente utiliza um sinal para fazer isso, mais ou menos. Ao usar uma notação binária a gente não pode fazer isso. Então a pergunta é como é que a gente pode representar o sinal, positivo ou negativo, para um número binário para que ele possa ser processado pelo computador. Uma notação muito utilizada é chamada de sinal magnitude. É a solução mais simples possível. A gente pode imaginar que a gente tome o bit mais significativo, ou seja, o bit mais à esquerda de um número binário e representar esse bit como sendo o sinal, sendo 0 para números positivos e 1 para números negativos. Então aqui nós estamos, por exemplo, com o valor 27, que seria representado em binário com esses 7 bits, 00111011. Lembrando sempre que a gente tem aqui 16, mais 8, mais 2, mais 1. E um bit adicional mais à esquerda, 0, significando que esse seria um número positivo. Para representar o número 27, a gente utilizaria os mesmos bits, 7 bits, e o último bit de sinal a gente colocaria um bit 1. Portanto, se a gente utilizar n bits na representação de um número binário, qual a máxima amplitude que a gente poderia representar? Então imagine que se a gente tiver n bits no total, vão sobrar n-1 bits para amplitude, porque o último bit mais significativo a gente vai usar para representar o sinal. Assim, n-1 bits na base binária, eu consigo representar dígitos de 0 até 2 elevado a n-1 menos 1. Portanto, se a gente tiver 4 bits, eu consigo representar números de 0 até 7. No lado positivo, 0 até menos 7 no lado negativo, então eu poderia representar dígitos de menos 7 até mais 7. A gente poderia representar isso numa forma circular. Vejam aqui que eu tenho como se fosse um relógio e eu tenho representado aqui 4 bits representando todas as possibilidades de codificação num número decimal com 4 bits. Desde 00000, aqui 0001, até chegar a 111. A minha notação sinal magnitude, eu estou representando aqui em amarelo o valor correspondente a esses bits. Então, esse código representaria o 0, esse código representaria o 1, 0010 representaria 2, até chegar em 0111, que representaria o 7. E do lado esquerdo, eu estou representando os números negativos. 1111 seria a mesma coisa que o 0111 com esse bit mais significativo invertido. Então, ele corresponderia ao menos 7. E aqui, menos 6, menos 5 e assim sucessivamente. Notem que nessa representação eu tenho dois valores diferentes para o 0. 0000 e 1000. É como se esse fosse o mais 0 e esse fosse o menos 0. Existe uma outra alternativa para representar algarismos, números, para a gente conseguir fazer operações de adição e subtração, que é baseado em algo que se chama aritmética modular. Ela é também chamada de aritmética do relógio ou aritmética circular. A ideia aqui é usar alguns operadores como sendo equivalentes a uma série de movimentos ao longo da linha dos números. Vamos ver se isso fica um pouquinho mais claro. Imagine então que a gente deseje transformar uma subtração em uma adição. Será que dá para fazer isso? Isso é simples. Imaginem um relógio. Vocês vão viajar para um outro país e vocês vão ter que adiantar ou atrasar o relógio. Se vocês pensarem que vocês querem adiantar o relógio 3 horas, isso vocês teriam que mover o relógio 3 horas para frente. Isso seria a mesma coisa que vocês movessem o relógio 9 horas para trás. Então, a ideia é que, no sentido horário, a gente pudesse fazer operações de soma. E no sentido anti-horário, a gente pudesse fazer operações de subtração.
Então, para isso, a gente tem as notações que a gente chama de complemento de base e complemento de base reduzida. Eu vou dar um exemplo na base 10, apenas a título de ilustração. Vamos imaginar a base reduzida, que é complemento de 9. Então, dado um dígito na base decimal, a gente define o complemento de 9 dele como sendo a diferença dele para o máximo símbolo que existe na base. Então, aqui, para o dígito 0, o complemento de 9 é 9, para o dígito 1, o complemento de 9 é 8, e assim por diante. Então, um número vai ser representado como uma sequência de dígitos decimais, né? Sendo que o dígito mais significativo também vai ser o dígito de sinal. Só que neste caso agora, ao invés de usar um mais ou um menos, como a gente usa usualmente, esse dígito mais significativo, que vai representar o sinal, vai ter valores. E esses valores vão ser de 0 a 4 para números positivos, de 5 a 9 para números negativos. Então, num complemento de 9, um número é formado pelo complemento de cada um dos seus dígitos, inclusive o dígito de sinal. Então, por exemplo, eu tenho o número 0253, 253 em decimal. Qual seria o complemento de 9 desse número? Seria 6, é o complemento de 9 de 3, 4, que é o complemento de 9 de 5, 7, que é o complemento de 9 de 2, e 9, que é o complemento de 9 de 0. Tá? E aqui tem um outro exemplo do complemento de 9 de 0,819. Para que serve esse complemento de 9? Eu vou mostrar uma operação para vocês que pode parecer mágica, mas não é mágica. É para isso que foi criada essa aritmética do relógio. Vamos imaginar que a gente queira subtrair 253 de 819. Como é que a gente poderia fazer a conta? A gente chegaria aqui e falaria, ó, 9 menos 3 dá 6, 11 menos 5 dá 6 e eu emprestei 1, 8, emprestei 1, virou 7, menos 2, 5. O resultado seria 566. Imagine que eu quisesse fazer essa conta apenas com uma calculadora que pudesse fazer essas contas em decimal e que só tivesse adição. Então, o que eu poderia fazer é o seguinte, representar esses dígitos em complemento de 9. Então, esse dígito, esse número, como é positivo, ele representaria com 819 mais um 0 à esquerda. E esse dígito que a gente quer fazer a subtração, imagine que fazer a subtração de 819 menos 253 seria a mesma coisa que somar 819 com menos 253. E menos 253, para eu gerar o complemento de 9, eu faria de cada um dos dígitos 3, complemento de 9 é 6, 5, complemento de 9 é 4, 2, o complemento de 9 é 7 e 0, é como se eu tivesse um 0 aqui, o complemento de 9 é 9. E esse 9 vai indicar que o número é negativo. Ao fazer a adição dessas duas parcelas, eu teria esse resultado. 9 mais 6, 15 vai 1, 1 e 4, 5 e 1, 6, 8 e 7, 15 vai 1, 0 e 9, 9, mais 1 que veio do vai 1, 10 vai 1, e eu geraria um vai 1 aqui suplementar. Esse vai 1 suplementar que é gerado no dígito de sinal deve ser somado ao meu resultado final. Então, eu teria esse 1, colocaria para cá, e isso daria 6, 6, 5, 6. Mágica, o mesmo número obtido na subtração que a gente faria dos números. A notação complemento de 10, ela é quase equivalente à notação complemento de 9. A única diferença é que eu somo 1 ao complemento de 9. Então, no caso anterior, o complemento de 9 de 253 era 9, 7, 4, 6. Para fazer o complemento de 10, eu vou somar 1 a esse resultado. Então, ele vai ser 9, 7, 4, 7. Complemento de 9 de 0,819 é 9180. Complemento de 10 é 9181. Ao fazer a soma em complemento de 10, eu tenho um resultado equivalente ao que eu fiz anteriormente para complemento de 9. A única diferença é que, mesmo que houver um vai 1 nesse dígito de sinal, eu não preciso somar novamente esse 1. Vejam que aqui o resultado da adição dá exatamente igual ao resultado da subtração anterior. A gente pode utilizar esses mesmos conceitos na base 2. E eles vão ser mais simples. Por quê? Pelo fato da base 2 só terem dois símbolos, 0 ou 1. Então, no fundo,
eu vou ter uma operação que eu vou chamar de complemento de 1 e uma operação que eu vou chamar de complemento de 2. Então, na notação de complemento de 1, os números positivos têm a mesma representação que na notação sinal magnitude. E os números negativos, eu vou fazer o complementar os bits, fazer essa operação de complemento de 1. E no caso de eu ter só 2 símbolos, o complemento de um 0 vai ser 1 e o complemento do 1 vai ser um 0. Então, eu só vou trocar zeros por uns. Então, vejam aqui, eu tenho a representação do número 27. Para complementar os bits, eu vou trocar, respectivamente, o 1 por 0 e 0 por 1. E aqui vai ser a minha representação do número menos 27. Se eu representar isso da forma circular, que nem eu fiz anteriormente, está representado aqui em azul, como vocês veem, a notação complemento de 1. Para números positivos, o valor da notação é exatamente o mesmo do sinal amplitude. Já para os números negativos, lembrem-se que o número menos 1 era 1001, agora o menos 1 vem a ser 1110, porque eu peguei o 1 e complementei bit a bit. Tá? Nesta notação, eu continuo tendo duas representações para o 0, 0000 e 1111, que seria agora o que corresponderia ao menos 0. Veja que a notação não é a mesma de quando eu tinha a notação sinal magnitude. Uma outra notação chama-se complemento de 2. A notação complemento de 2 é muito similar à notação complemento de 1. A única diferença é que quando a gente for complementar um determinado número, a gente deve adicionar 1 ao resultado. Então, o número 27, que em complemento de 1 era 11100, 100, quando eu quisesse negar esse número, fazer um número menos 27, para complemento de 2 eu vou somar 1 ao resultado e eu vou ter 111000101. Então a diferença sempre vai estar nesse último bit quando ele for 0 e eventualmente se eu fizer soma ela pode propagar para os outros bits. A notação complemento de 2, ela seria representada em verde neste círculo. Vejam que agora, para as três, uma coisa interessante é que para as três notações, a representação dos números positivos é a mesma, ela só altera nos números negativos. E agora, pelo fato de eu somar 1 ao resultado para fazer o complemento de 2, eu só tenho uma única representação para o 0. E ele permite que eu represente um número negativo a mais, o menos 8. As referências que a gente usou para essa aula encontram-se nesse slide.